Olá, está no ar o Extracampo, depois de um final de semana movimentado de clássicos estaduais pelo Brasil, hein? E aqui no programa de hoje você vai conferir o que rolou no jogo do Atlético e Cruzeiro. Tem também tudo sobre o empate do Democrata lá em Divinópolis. Então não saia daí, que o Extracampo está só começando. Seja bem-vindo ao Extracampo, que está no ar agora com o melhor sobre o futebol de Minas. Nós vamos falar aqui hoje sobre o Cruzeiro, o Atlético, sobre o Democrata, que conseguiu mais um ponto fora de casa. E nós já queremos chamar você para participar desse programa conosco, para bater um papo sobre esse futebol. A sua participação é super importante, então deixe lá para a gente seu comentário lá no Facebook, na fanpage da TV Univale, facebook.com/TV Univale. É rápido, é fácil, só você deixar lá o seu comentário. E eu já quero também apresentar aqui para todo mundo o melhor time de comentaristas de Minas Gerais. Opa! Do meu lado direito aqui, o tradicional, o André Montoya. Do meu lado direito não, né? Meu lado esquerdo, sem ser errando feio aí agora. Do meu lado esquerdo, André Montoya. Seja bem-vindo, André. Bom dia. Qual o seu comentário desse final de semana, seu destaque? Olá a todos, que estão acompanhando o Extracampo nas redes sociais, também ao vivo aqui na TV Univale. O destaque, eu diria, que foram as torcidas, de Cruzeiro e Atlético no clássico do fim de semana. Embora tivesse um palhaço, um babaca que lançou bomba lá, ainda bem que foi preso, deveria ficar fora dos estádios mesmo, porque é onde não está pronto para assistir um espetáculo tão bonito. Não vou falar desse cara não, vou falar do restante. Que bacana, Se a gente ainda não pode fazer como foi no Grenal, de torcidas mistas e tudo mais, eu acho que está caminhando para isso, eu acredito nisso. O futebol mineiro foi, o clássico do fim de semana foi de empate, e foi muito bonito, se não foi tão bonito assim dentro de campo, nós vamos falar, mas fora das quatro linhas foi um espetáculo maravilhoso das duas torcidas. Agora sim, do meu lado direito, Nico Médici, Nico, nosso amigo de programa, praticamente fiel aqui. De Nico, volta. seja bem-vindo. Muito obrigado a você, Jefferson, André, bom dia a todos os telespectadores. O meu destaque vai ser exatamente o baixo nível técnico dos times Cruzeiro e Atlético, A gente espera um retrospecto melhor deles como representantes na Libertadores, mas pelo clássico, o Atlético muito desfalcado e o Cruzeiro ainda não conseguiu encaixar esse time. Acho que o nível técnico baixo me chamou a atenção no fim de semana e, claro, o Democrata, a gente tem que puxar a brasa para nossa sardinha, conseguiu um empate heróico em Divinópolis, é uma coisa que ajuda bastante o time na sequência do Campeonato Mineiro. E a bola já vai rolar aqui também no Extracampo, a gente vai mostrar agora. Porque o clássico no Mineirão não foi um clássico que se imaginava, Embora o Atlético esteja com um time bastante desfalcado, mas esperava-se mais do Cruzeiro, do entrosamento. E agora você vai conferir os lances e os gols do jogo para poder entender um pouco melhor como foi esse clássico, que teve grandes defesas, mas também que teve a falha do Fábio. Confere aí o VT com a gente. Quase 35 mil cruzeirenses acompanharam o clássico no Mineirão. Os atleticanos estavam em menor número, bem menor. Nós tínhamos 1.000 torcedores, mas a gente sentia a presença deles, foi um negócio muito bacana. O Cruzeiro estava mais à vontade, mas errando nos detalhes. O chute de Leandro Damião mais pareceu um recuo. Cezinha bateu para muito longe. Não foi um jogo brilhante tecnicamente, mas foi um jogo muito disputado, de muito espírito de luta, muita competição. As coisas começaram a melhorar para o Cruzeiro. Damião cruzou de bicicleta e o William bateu bonito. Marquinhos soltou a bomba. Na primeira chance real do Atlético, Fábio mostrou por que é ídolo do time. Vitor se esticou para impedir o golaço de Paulo André. O clássico tinha um duelo especial. Fábio e Vitor estão entre os melhores goleiros do Brasil e eles sabem que na posição deles um erro pode ser fatal. Fábio tentou afastar a bola, mas acertou o Patrick. Rafael Carioca aproveitou o vacilo. O gol dava a liderança do Mineiro para o Atlético. Leandro Damião fez o pivô e recolocou o Cruzeiro na ponta da tabela. Acho que ficou de bom tamanho
o empate, mas acho também que era uma grande oportunidade do Cruzeiro, por estar jogando mais completo, de ter tido uma vitória importante hoje. Esse 1-1 só é melhor do que 0-0. Né? O resultado matematicamente para nós não é bom. E o nosso time não pipocou, o time jogou legal e teve condições de vencer o jogo. O jogo, né? Você conferiu alguns dos melhores momentos. Não foi um excelente jogo, mas foi um bom jogo. Obrigado. Um jogo brigado. Parecia, eu falei do Grenal aqui com relação às torcidas, parecia um Grenal, né? Uma luta, uma briga danada. Destaque, eu achei um destaque legal por parte do Cruzeiro. O Williams, que voltou a mostrar que é aquele jogador de pegada, de raça, de fibra, não teve aliás, ainda bem, não teve aquela briga como o torcedor do Cruzeiro esperava com o Leandro Donizete, né? Queria que quebrasse o Leandro Donizete, né? Não é por aí, não é isso que a gente fica desejando para o futebol. E do lado do Atlético, falta ainda, né, uma consistência nesse time do Atlético, como falta no do Cruzeiro, é verdade, mas as peças que faltaram para o Atlético foram decisivas, foram determinantes. Né? O Luan talvez tenha sido o ponto alto do time do Atlético, mas é curioso... É pouco, né? É pouco. Depender de Luan é pouco. No final das contas, é curioso você concluir que o gol do Atlético saiu numa besteira danada do Fábio e que o gol do Cruzeiro foi um gol chorado. Foi a forma como o Damião chuta para dentro do gol. Eu acho que se chutasse 10 vezes, o Vitor tinha pego aquela bola. Então, a dividida dele com o zagueiro. Enfim, foi o Atlético também... Dois gols achados. O Atlético também, ele está reaprendendo uma maneira de jogar sem o seu principal atleta nos últimos anos, que foi o Tardelli. Por mais que o Ronaldinho tenha trazido essa envergadura de colocar o Atlético na famosa patamar, né? prateleira de cima, mas o jogador tático que o Atlético perdeu, que faz muita falta, chama-se Diego Tardelli. E dificilmente o Atlético vai encontrar um jogador para fazer essa função tática que ele faz. O Luan, a gente vê muito esforço, muita movimentação, mas tecnicamente inferior ao Tardelli, isso é notório. Então o Atlético precisa encontrar uma maneira. E outra coisa, o Atlético, com a titularidade do Rafael Carioca jogando como volante junto com o Leandro Donizete, no jogo contra o Democrata eu já reparei isso. O Atlético deixa muitos espaços entre o volante... Sobe muito. São dois volantes que sobem muito. E ele é muito lento, o Rafael Carioca. Exatamente. E o Pierre já era o volante, né? Aquele cabeçudo que fica ali protegendo a defesa naquele primeiro combate. O Atlético precisa remontar o seu time. Mas não dava para esperar tanta coisa também no Atlético, né? Ah, claro. Não, um ataque formado com Cezinha, Dodô e Carlos, bem que Dodô e Carlos são duas jovens promessas, Cezinha que veio do Bragantino no ano passado, mas são jovens. Não, e os desfalques, né? E o Luan, o Patrick na lateral direita, que nem foi tão mal assim, né? Mas quase um perdeu jogador as bolas a menos no início do jogo ali e tal. Mas você pega o Patrick do lado direito, você não tem o Leonardo Silva na zaga, é difícil, aí é difícil você mensurar um time, avaliar um time por essas condições. Por isso eu acho que foi um grande empate para o Atlético e relativamente desastroso para o Cruzeiro, porque o Cruzeiro também não está apresentando. O Atlético não está apresentando muita coisa com o time reserva, o Cruzeiro está apresentando nada com o time titular. Então, no fim das contas, no frigir dos ovos, foi ótimo para o Atlético. O detalhe importante do Cruzeiro é que parece que o Marcelo optou por arrumar o time primeiro da defesa, embora o gol tenha saído de uma falha individual do Fábio. Parece que o Cruzeiro encontrou o grande líder, que é o Paulo André. O grande líder da defesa. Mostrou ser um excelente zagueiro novamente. Agora, com essa entrada do Williams, que é a segunda partida que ele já vai muito bem, o Cruzeiro começa a definir. Depois disso, ele precisa acertar esse meio de campo. O problema do Cruzeiro consiste exatamente na armação de jogadas. Como ele tem do Arrascaeta. Como ele tem Mas tem a questão também da adaptação, né? Na verdade, o Cruzeiro, ano passado, não jogou com esse jogador de área fixo. O Moreno, ele saía muito. E o Damião não tem essa característica. O Damião está aprendendo a fazer isso, né? Então, o Cruzeiro precisa de alguém que auxilie o De Arrascaeta nessa armação de jogada, que é um jogador de mais condutor de bola do que propriamente aquele que dá assistência. Ele é bom de passe, sim, mas ele precisa de um tabelamento para ele ter essa bola clareada para ele. Quando recebe a bola, já tem dois. Até porque ele possa sair na cara do gol, numa tabela. E aí, a gente percebe que pela postura do Marcelo Oliveira, segundo jogo seguido, que saca o Arrascaeta. Né? Já tinha sacado na Libertadores, sacou agora contra o Atlético.
não vou dizer que é uma insatisfação do Marcelo Oliveira, que tem falado insistentemente da qualidade do Arrascaeta, mas da dificuldade de adaptação e tudo mais. Mas a minha impressão é de que o Arrascaeta ainda não encontrou a faixa do campo onde ele possa jogar. Diferentemente, por exemplo, do que era o Ricardo Goulart e o Everton Ribeiro, que era muito bem definido. Você fica nesse canto, você vai ficar nesse canto aqui. Mas que no primeiro ano foram muito bem testados. Sim. Foram testados várias vezes. Sim, então a questão é a paciência. Como o resultado não veio na Libertadores, aí uma pressão aumenta. Até porque já é um torneio mais É pesado. porque né? nenhum cruzeirense pode achar que o Everton Ribeiro e Ricardo Goulart, eles não vieram como sendo a solução, não. Eles foram testados num esquema tático que funcionou. Que tinha um Dagoberto, que tinha um William, que depois veio o Júlio Batista, que contribuiu também. Então o torcedor do Cruzeiro... Contribuiu não, né? Não, mas no primeiro ano o Júlio Batista foi determinante. Concorreu Especialmente o jogo determinante do Cruzeiro, campeão em 2013, foi o jogo contra o Botafogo. Que o Júlio Batista fez chover no Mineirão. Então ele chegou no momento que o time precisava de tarimba. O time não tinha isso. Então o Cruzeiro vai precisar... Não teve Libertadores também no primeiro ano, então não teve peso. Agora o time tem que se brigando. acertar. A situação, tanto de Cruzeiro quanto Atlético, dá a sensação de que é mais ou menos parecida, né? O Prato também não fez a pré-temporada toda, né? Então, assim, são dois times que estão tentando se acertar em plena Libertadores da América. Isso. Né? E enquanto a gente vai comentando aqui sobre o Cruzeiro e o Atlético, vamos vendo aqui os melhores momentos, eles vão rolando ali, a gente vai comentando. A gente vai vendo também que teve outros lances importantes, pode colocar na tela pra gente, a gente já vai comentando aqui sobre o jogo aí, tá? Agora, me estranha também o futebol, né? E aí a torcida está perdendo um pouco a paciência com o Marquinhos, que não fez nenhuma partida péssima pelo time do Cruzeiro, mas que é um cara que ele é pouco decisivo em relação ao que era antes, né? Esse meio de campo do Cruzeiro. Entre o Arrascaeta, que tem, que a torcida nutre uma grande expectativa e acredita no futebol do cara, o Marquinhos é um pouco diferente. Chegou sob aquela desconfiança no ano passado e não é um cara que teve uma grande partida até hoje. Para mim não é o jogador que veio tanto no ano passado como esse ano, não é para ser titular. Nem o Marcelo Oliveira acredita queria. Tanto. Nem o Marcelo Oliveira queria, né? E hoje já é o cara do Marcelo Oliveira. Porque ele não é o cara que é sacata, né? Bela defesa do Vitor. Que é a grande liderança hoje do Cruzeiro, né? Vai se mostrando. E o Dedé não está fazendo falta nenhuma. Por enquanto não, né? Porque o Paulo André, você vê ali, até a defesa do Vitor, foi o lance do Paulo André. É impressionante como tomou conta dessa zaga. Bola fácil pro Fábio pegar? E o Fábio gosta de costas, né? Nunca vi, é uma paixão, né? Que o Fábio tem pelas costas. Estão rolando isso aí na internet, né? Tá rolando também que foi o melhor lance do Patrick pelo Atlético. Ter dado as costas pro Fábio chutar a bola. Isso aí é o gol do Cruzeiro, aí você conferiu. Na minha opinião, o Vitor também falhou nesse lance. Poderia estar melhor colocado, né? Mas a falha do Fábio foi... Não, claro. Foi mais notória, né? Pois é, mas a gente vê que você comentava a necessidade do time do Arrascaeta. É impressionante como quando o uruguaio jogou bem de médio para bom nos 2 primeiros jogos, o Cruzeiro jogou melhor. Sim. E sentiu... Agora, porque você se seu armador não vai bem em campo, você não tem jogada, você não tem criação. A bola não... com isso você não tem ofensividade. O Damião tem que vir ao meio buscar essa bola, tentar o tabelamento. Quando ele chega na área, já chega sem qualidade para finalizar. Que não é a dele correr. Exatamente, não é um jogador de velocidade. A gente viu os melhores momentos ali, vocês perceberam quantos gols desperdiçados. O Patrick saiu cara a cara ali com o Fábio e mandou uma bola para cima de cabeça. Eu diria quantas chances de se chegar ao gol foram desperdiçadas. Eu vi um jogo muito na intermediária das duas equipes. Não foram tantas finalizações próprio de quem está estudando o adversário e está com receio de perder o clássico. No primeiro tempo, salvo engano, foram até os 30 minutos de jogo, se não me engano, havia tido apenas 2 chutes a gol no jogo. Depois, aí o Cruzeiro chegou de forma mais intensa, o Atlético também, com aquela cabeçada do Gemerson, né? Sim. A queima-roupa em cima e depois o chute dele de novo, né? Mas foram assim, aí foi uma defesaça do Fábio, mas prevaleceu a falha dele. No fim das contas, se não me engano, no primeiro tempo, eu fui contando assim, eu falei, meu Deus, que jogo feio. Foram 5 chutes a gol, se não me engano. Por um clássico é muito pouco. E você falando na questão do jogo, coloca também pra gente a fala dos treinadores aí, eles vão comentar um pouco sobre também o jogo, enquanto coloca lá no ponto, não ficaram satisfeitos. Não dá para o Marcelo Oliveira ficar satisfeito sabendo que o seu time jogou contra um time praticamente desfalcado e... Praticamente não, muito desfalcado. Né? O Atlético. O Atlético. Pode colocar aí no ar então o VT pra gente aí?
bem, até chegamos e chegamos com a mesma dificuldade do último jogo, de um brilhantismo técnico, de uma inspiração para fazer uma jogada individual e fazer o gol, mas tínhamos um volume bom pelos dois lados, e principalmente no primeiro tempo pelo lado do Mike. E depois, nos 15 minutos, o Atlético cresceu e trouxe muita dificuldade. E assim o jogo se desenrolou, eu acho, quase o tempo todo, né? Problemas técnicos de passe, mas dois times lutando muito e buscando. Achei que foi bacana por parte do Cruzeiro a reação, né? Nós até atacamos, tivemos chance no primeiro tempo, tivemos no segundo tempo também algumas boas oportunidades, uma infelicidade no gol, mas houve uma reação, o time não se desesperou. Essa ansiedade de alguns jogadores ainda é pelo fato de estarem se conhecendo e de estarmos ainda buscando a melhor formação do time. Até considerar o resultado justo pelo que os dois times jogaram. Mas eu vi que todo mundo jogou direitinho, todo mundo jogou bem, não tivemos precipitação, o sistema defensivo funcionou bem, legal também. E não faltou oportunidade para fazer gol. Então não foi um jogo assim maravilhoso, lindo de ver, mas o clássico, realmente, eu não tenho... Achei que o Luan foi bem na posição que ele trabalhou também. E fez parte de um grupo que jogou muito regular, assim, pelo menos isso nós tivemos de bom. É o que os treinadores estavam falando, mas também era aquilo que a gente já estava falando, né? O Marcelo Oliveira, né, viu que o time teve alguns momentos bons, mas deixou um time todo desfalcado sair na frente. E isso para o Cruzeiro, para o torcedor cruzeirense também é ruim. E o Levi já fala que para ele é ruim pela tabela, né? Questão de... A pressão do Marcelo Oliveira é porque não ganha clássico há 2 anos. Isso. Né? São 9 jogos, são desconfiança muito grande. 5 derrotas e 4 empates, me parece. O último clássico que ele ganhou foi o final do os 4-1, mas foram 3 dias depois do Atlético ter conquistado a Libertadores. Era o time reserva total do Atlético. Né? Que eles falaram que foi a seleção do... Amigos do Leléu. Amigos do Leléu, foi a última. Então, oficialmente não, porque também foi amistoso, mas aliás, foi a primeira rodada do Mineiro, né? O Cruzeiro efetivamente ganhou do Atlético, foi aqueles 2-1 há 2 anos, né? Então, os atleticanos estão brincando, né? 9 jogos sem perder e 2 anos, né? O famoso 9-2 que o atleticano brinca com o cruzeirense. Pois é, aí a gente começa a perceber também, a gente já olhar mais para frente. Cruzeiro e Atlético. O Cruzeiro está sentindo a falta do entrosamento do Arrascaeta, mas o Atlético também está sentindo muito a falta de jogadores importantes, como aí vem o Lucas Prato, o Marcos Rocha, vem, né? O Dátalo também, que não jogou, então está sentindo falta do Dátalo também. E sente falta também do melhor adaptação do menino que veio do Atlético Nacional, né? E vai ser difícil para os dois, principalmente o Atlético. O Cárdenas entrou no segundo. Não estou nem lembrando. Mas é um jogador também que já vem sendo questionado. O problema de adaptação o torcedor brasileiro ele não tem paciência com isso. Aliás, o torcedor mundial, né? Ninguém quer que a sua grande promessa de contratação se vá mal. O Cárdenas espera-se muito dele. Mas o jogador hoje mais importante do Atlético taticamente é o Dátalo. Que dá para fazer o segundo volante, faz o meio armador, mas dá para projetar algo melhor para esses dois times da agora para frente? Por exemplo, a gente se imagina que o Cruzeiro vai acertar, mas tem tido essa dificuldade aí no setor de meio campo, mesmo com a entrada do Williams, brigador, o cara que faz a armação. Eu acho que alguns jogadores... E o Atlético no ataque. Acho que alguns jogadores do Cruzeiro que vieram numa performance muito alta nos últimos 2 anos, se manter no ápice é muito difícil. Então, alguns jogadores não conseguiram ainda encontrar-se em 2015, não estão num bom momento, né? O Cruzeiro precisa de que esses valores individuais, que eles se encaixem também. Marquinhos mal nas finalizações, o Henrique errando muito passe, que é um jogador determinante no time do Cruzeiro naquelas viradas de bola. O Mike não tem mais aquela volúpia, aquela mesma aceleração. Claro, vem de contusão, o cara fica com receio. Então, alguns valores individuais do Cruzeiro, tecnicamente, eles ainda não brilharam. E aí isso, no conjunto da obra, passa a fazer um diferencial muito grande. E aprender a jogar com o Leandro Damião. O William ainda não sabe o seu lugar, Marcelo ainda não achou o lugar do William, se vai ser como atacante ou se vai ser esse terceiro homem de meio. Então o Cruzeiro ainda se acertando, mas promete fazer alguma coisa melhor nessa temporada, na minha opinião.
vantagem e aí, vamos falar de Libertadores, que é o que interessa para os dois, né? A situação do Atlético é complicadíssima, porque ele perdeu os dois jogos, mas os adversários deles estão ganhando. Ele tem que ganhar. Enquanto tiver vencedor no outro confronto da chave, tá difícil. Os dois primeiros têm 6 pontos, o Colo-Colo e o Independiente Santa Fé. O Atlas tem 3 pontos e o Atlético tem 0. Ele tem que vencer a próxima partida. Vencer. A projeção Mesmo do que o Atlético Atlético vença, ainda assim vai ter um outro confronto entre Colo-Colo e Atlas, que inclusive acho que acontece essa semana agora, que pode dificultar a vida dele. Vai ser uma complicação. O Cruzeiro, a sorte do Cruzeiro é que nesse período em que está formando o time, tem Libertadores? Tem, mas está num grupo fraco. E o Cruzeiro acaba classificando. O Atlético está difícil de saber. É isso aí, então, gente. O primeiro bloco desse campo está chegando ao fim. Depois de a gente ter falado bastante sobre o Atlético e Cruzeiro. No próximo bloco, a gente vai fazer uns comentários aqui sobre a Pantera, o time da casa. Vai mandar no próximo bloco. Então não sai daí, que o Extracampo volta já.